Francisco observava com estranheza a ilustração que a professora lhe mostrava e insistia. Professora, é verde! Juro que é verde! Na sala todos riram às gargalhadas. Era sempre assim quando se perguntavam as cores ao Francisco. Mas ele não se importava. Digamos que via o mundo à sua maneira. E o mundo, como ele o conhecia, era sobretudo verde. De resto, esta cor sempre ouvira dizer. Era a cor da esperança, pelo que esse mundo, visto pelos seus olhos, era um verde cheio de esperança. A Sara, irmã de Francisco, explicou a quem ainda não sabia. O meu irmão é daltônico. Daltônico? Quê? Perguntou André. Esse também era um marinheiro? Bem. Já chega de conversa sobre cores e daltonismo. Não, André, daltônico não era nenhum marinheiro. É apenas alguém que não distingue bem as cores, as mais comuns, sendo o verde e o vermelho. Entretanto, o Francisco lá aceitara e convencera-se que o barrete vermelho da ilustração era mesmo vermelho e não verde, como ele o via. Depois da risada, a aula continuou e a professora Glória concluiu o que dizia. Falava dos presentes que os primeiros marinheiros portugueses a pisar o Brasil ofereceram aos índios que tinham encontrado numa praia. Um barrete, sim, uma carapuça de linho e um sombreiro preto. A Sara logo interrompeu de novo. Professora, e não receberam nada em troca? Sim, claro que sim. Um sombreiro de penas de aves e um ramal grande de continhas brancas. E a partir desse dia, uma quinta-feira, 22 de abril do ano de 1500, o mundo nunca mais foi o mesmo. Foi o que disse a professora e todos ficaram a matutar naquela última frase. Então, se o mundo deixara de ser o que era, que mundo era o mundo antes desse dia? E que mundo passou a ser? Pensou em voz alta o Martim com um ar filosófico. É uma excelente pergunta, Martim, disse a professora Glória, e passou a explicar. O episódio da história que vos acabo de contar é o corolário. Cor de quê? Então a professora não disse que já não se falava mais de cores? Tornou André a interromper para gargalhada geral. André, corolário. O resultado final de um conjunto de acontecimentos. Bem, continuando. Dizia eu que toda esta história dos descobrimentos portugueses começou muitos anos antes de 1500, ano em que se descobriu o Brasil, que então se chamou Terra de Vera Cruz. Na verdade, os primórdios desta história remontam ao princípio do século XV e ao início da chamada expansão ultramarina portuguesa. Foi em 1415, não foi, professora? Foi em 1415, não foi, professora? Perguntou Francisco, que lá por casa já lera sobre essa história num livro que o pai tinha. Exatamente, Francisco, é essa a data de que vos ia falar. Foi nesse ano que os portugueses conquistaram Ceuta, uma cidade islâmica no norte de África. D. João I tinha estabelecido a paz com Castela em 1411. As fronteiras do reino de Portugal estavam definidas. A nova dinastia de Avis reinava e era fundamental partir em busca de novas conquistas territoriais. Tanto mais que nesses anos o país e o povo viviam enormes dificuldades, com muita fome e muitas doenças. E foi assim que todo o século XV português apostou nesse objetivo. Cruzar os mares
conquistando e descobrindo novos territórios, ao mesmo tempo que se destilava a fé em Jesus Cristo. Professora, disse o Francisco, então livrámo-nos dos espanhóis e fomos conquistar o mundo sozinhos. Foi isso? Não foi bem assim, Francisco. Os espanhóis, na verdade, continuaram a disputar com os portugueses a conquista e descoberta dos mundos desconhecidos além-mar. Repara que a paz definitiva com o castelo só foi alcançada em 1979, com o Tratado das Alcáçovas, assinado pelos reis católicos e por D. Afonso V. Aliás, só depois dessa data é que se chega a um outro momento muito importante da história, entre os dois povos ibéricos. Estou a falar do Tratado de Tordesilhas, que tem uma história algo turva. Professora, turva quer dizer que também não se veem bem as cores do tratado? Interrompeu mais uma vez o André, pondo toda a gente a rir e o Francisco a tirar-lhe com uma bola de papel. André, chega de palhaçada! E não, as cores e o tratado vêm-se muito bem. Disse turva porque há alguns historiadores que acham que os negociadores portugueses desse tratado foram muito astutos a negociá-lo, em proveito de Portugal, claro. Reparem, em 1497, Vasco da Gama tinha feito uma primeira viagem à Índia, uma expedição que chegou a Calcute em 1498. Regressando a Portugal, Vasco da Gama, de tudo o que vira, deu notícias ao rei Dom Manuel. Ora, no seguimento destas primeiras viagens por rotas marítimas desconhecidas, disse que outros navegadores portugueses, já antes de 1500, teriam avistado o Brasil, nomeadamente um tal Pacheco Pereira. E por isso, com base nessas informações, o rei português terá negociado no Tratado de Tordesilhas, no sentido de vir a ficar com a posse desses novos territórios, existentes não ao Oriente, mas ao Ocidente. Ou seja, Portugal fingiu que ainda não sabia da existência dessas terras para depois, mal tivesse homens e meios para lá enviar, delas tomar posse. E foi assim que aconteceu? Perguntou Martim. Crê-se que sim. E por isso, logo a seguir, D. Manuel enviou uma nova frota para os mares, supostamente com rumo ao Oriente, mas talvez, na verdade, sabendo já que iria para o Brasil. De Lisboa partiram 13 navios com cerca de 1500 homens a bordo, entre eles diversos capitães, cosmógrafos e escrivães. De resto, é por causa desta história que alguns historiadores preferem empregar o termo achamento em vez de descobrimento do Brasil. Achamento? Isso existe, professora Glória? Perguntou a Sara. Existe sim. Quando se acha alguma coisa, fala-se em achamento. Achar é, na verdade, encontrar uma coisa que se sabe existir, não se sabendo onde está. Descobrir tem mais que ver com encontrar uma coisa pela primeira vez, desconhecendo-se a sua existência prévia. E, a bem da verdade, sabem que o escrivão Del Rey, que ia a bordo da expedição de Álvares Cabral, quando escreveu a D. Manuel, dando conta de como decorria a viagem e do que tinham visto e encontrado, falava de uma história do achamento? Agora digam-me lá que esta história não é turva. Ou pelo menos deixa-nos a pensar. Professora! Ergueu o dedo no ar o Francisco. Diz Francisco. Bem, é que já percebi como chegámos a esse dia em que esse tal marinheiro, o comandante Nicolau Coelho, que
foi quem primeiro desceu até à praia levando os presentes para os índios tupiniquins, entre os quais o tal barrete vermelho. Pois, e enfiar a alguém um barrete, gracejou André, sob o olhar zangado da professora. Continua, Francisco, disse a professora Glória. Silêncio! Bem, é que a professora disse há pouco que o mundo tinha mudado depois desse dia 22 de abril de 1500. O que é que mudou? Tens razão, falta essa parte da história. 3 dias depois do desembarque de Nicolau Coelho e da troca de presentes efetuada com os tupis, os portugueses fundearam os seus navios num outro ponto da costa brasileira, numa baía mais protegida. Também nesse ponto, os marinheiros lusos voltaram à terra, encontrando-se com algumas dezenas de homens armados de arcos e flechas. A partir de então, iniciou-se uma longa história de colonização portuguesa no imenso território brasileiro. E a língua portuguesa espalhou-se a milhões de pessoas, sendo que ainda hoje é das mais faladas do mundo. Contudo, o mundo iria demorar algum tempo a saber do achamento português. Isto porque, mais uma vez, temendo que os reis de Castela, conhecedores da novidade, quisessem disputar aqueles territórios a Portugal. D. Manuel I decidiu manter a descoberta em segredo até que os seus limites geográficos estivessem bem definidos. Na realidade, ninguém tinha ainda consciência do quão grande era aquele território. Na verdade, um outro e gigantesco continente é que os europeus tinham chegado. Prova disso é que o famoso Pero Vaz de Caminha terminou a sua ainda mais famosa carta ao rei português D. Manuel I, referindo-se ao Brasil como uma ilha. Assim, deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz. Segundo alguns historiadores, Pero Vaz terá confundido o Monte Pascoal com uma ilha. Seja como for, já então muitos o adivinhavam. Estava prestes a construir-se um novo Portugal. Um Portugal além-mar que apenas veria o seu fim com a independência do Brasil em 1822, proclamada por Dom Pedro. Professora, interrompeu André. Sim? Mas afinal, quem enfiou o barrete? Já todos para o recreio. Acabou a aula. André, 10 minutos na sala a resolver problemas de matemática.